Ó, comigo tá tudo bem. Eu tô aqui com mais um projeto super bacana para os assadores e as assadeiras, as mulheres que assam churrasco também, né? Que não é só homem que assa churrasco. Eu, por exemplo, sei assar. Então, eu tô com esse projeto maravilhoso aqui, que é esse porta-espetos, tá? Que a gente desenvolveu. E ainda 2 bainhas para as facas, certo, gente? Então, hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como a gente costura esse lindo projeto, tá? Eu tenho essa peça aqui, que é o que eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui vem a tirinha, porque tem uma tirinha que pode ser de tecido, a parte da frente, a parte de trás, e aqui são essas peças aqui, tá? E as bainhas. Depois que a gente refila esse material bem na beiradinha, tem que cortar o papelão, tá? Que é o que dá uma estrutura por dentro. Ele tem que ser 1 centímetro menor, certo? Para depois ele poder se encaixar, tá? Então agora eu vou refilar e nós vamos lá para a máquina, tá bom? Corrigindo, tá? O papelão eu falei de fazer 1 centímetro a menor, tem que ser 1,5 centímetro a menor, tá? Porque senão ele vai ficar grande lá dentro, não vai conseguir encaixar direitinho, vai ficar curvado. Então é 1,5 centímetro menor do que o tecido ali, tá? Então, gente, eu quero mostrar assim como eu cortei esse papelão, tá? A gente riscou em cima do... Quando eu refilei ali o molde, a gente riscou pelo molde e depois a gente fez 1 centímetro aqui descontando e riscou, né? Tipo assim, vamos fazendo assim, né? 1 centímetro e cortando, tirando esse 1 centímetro para ele encaixar dentro do porta-espeto. Para cortar, ó, uma dica de como a gente corta o papelão. Parece, ele é difícil às vezes, esse ainda é fininho, tu consegue cortar com a tesoura, mas não fica o mesmo acabamento. Então, a gente tem esse cortador circular, tá? Que ele é assim, ó, ele tá fechadinho, então ele não machuca a mão, nada. A lâmina tá protegida. Você aperta aqui, aí libera a lâmina. Aí, uma vez riscado, você pega, tá? E bota a régua assim, ó. E aonde você riscou, você corta, ó, tá? Usar essa base de corte e ela é maravilhosa, ó, ela não risca e você pode fazer o corte tranquilamente, tá? Então fica a dica, um bom corte com o cortador circular e uma base para não arranhar a sua mesa, tá? Certo? A gente tá refiladinho, tá? Então agora nós vamos trabalhar essa peça aqui, que é a peça de cima. A gente vai colocar viés aqui e aqui, tá? Que essa peça vai ficar aqui, ó. Tem uma marcação aqui, ó, aonde ela vai ser costurada. Mas antes de costurar ela nas laterais, nós vamos colocar viés aqui. Esta aqui também, tá? Que tem uma marcação, ela é aqui na ponta. Nós também vamos passar viés aqui nessa parte, tá? Então, gente, o viés, tá? Eu faço assim. Eu vou vincando ele, que daí fica bem dividido as 2 partes, tanto para cima quanto para baixo da peça. Coloco aqui, tá? E faço a costura dele, tá? É bem simples, porque daí vai ficar bem certinho o viés dos 2 lados, tá? Vou costurando aqui na beiradinha. Viés colocado, tá? Agora a gente vai colocar essa peça aqui, bem alinhada direitinho, tá? Vamos alfinetar ela, tá? E aí a gente vai costurar ela assim, ó, na volta. A gente vai fixar ela. Esta aqui, né, na marcação das linhas, tá? Costurar, cuidar para não botar virado, porque às vezes a gente tá na correria, né? A gente se passa. Aí a gente vai alfinetar ela aqui, tá? E aí nós vamos costurar ela só nas laterais, certo? Então, aqui costurado nas laterais, aqui costurado em volta, tá? E
Depois de costurado em volta, aqui tem uma marcação bem sutil, certo? Que a gente vai costurar também. Eu vou trocar a cor da linha para ficar o azul, para o preto ficar muito chamativo. Aí faz um retrocesso aqui no início e aqui no final, tá? Passando a costura aqui em cima, que é onde vai ficar o lugar para colocar os espetos, certo? Então, primeiro costura aqui nas laterais e depois vamos fazer essa costura aqui, tá? Eu vou fazer e depois eu mostro pra vocês como é que ficou depois de pronto. Olha, gente, tá? Eu fiz as costurinhas aqui, aonde vai os espetos, costurei na volta. Às vezes sobra um pouquinho aqui nas laterais, tá? Aí vocês refilam, tá? Acertam isso. Agora a gente vai fazer a outra parte. Essa aqui é uma tira de alça, tá? De 25 centímetros. A gente queima aqui com um isqueirinho, tá? Pra selar as pontas, pra não desfiar. Aqui vocês vão marcar com giz de tecido 20 centímetros, tá? Então, daí vocês vão fazer um risco aqui de 20 centímetros. E vocês vão colocar essa fita aqui, ela dos 20 centímetros para baixo. O que que vocês vão fazer? Vocês vão colocar aqui ela aqui com alfinete, tá? E vocês vão, a cada 4 centímetros, vocês vão marcar aqui 4 centímetros, eu esqueci. De 4 em 4 centímetros, porque é 4? Porque aqui, ó, é 4 centímetros de distanciamento, tá? Então, de 4 em 4 centímetros, tá? Vocês vão, na verdade, aqui, ó, ele vai ficar um pouquinho maior aqui, não, vai ficar certo. 4 em 4 centímetros, vocês vão prender, fazer uma costurinha na tira. Só que como ela é um pouquinho maior, vocês vão deixar um gominho, tá? Aqui, pra ficar mais, pro espeto passar, vocês vão colocar um alfinete aqui, ó. E vocês vão ter que distribuir a cada 4 centímetros, distribuir essa fita, essa alça aqui, tá? Então, ela vai ficando uns gominhos assim, tá? Ó. Aí, vocês vão colocar o alfinete, tá? E vão distribuir ela. Se ela ficar muito solta, vocês voltam de novo e distribuem também o tamanhozinho dela. Mas a princípio, ó, vai ficar, a distribuição vai ficar igual, tá? Então, mais ou menos vocês fazem, porque aqui não tem problema, assim, ó. Ficou muito, sobrando muito na ponta, volta e deixa mais espacinho aqui pros espetos, tá? Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão costurar aqui, fazem retrocesso, fazem uma costura dupla aqui também, retrocesso no início e final, tá? Então, faz essa costura aqui, certo? Então, eu vou fazer isso e eu mostro pra vocês. Então, gente, assim, ó, antes de costurar, quer dizer, eu sentei na máquina pra costurar com os alfinetes presos e eu vi que não rola. Então, o que que faz? Olha a marcação que eu fiz de 4 centímetros embaixo e marca aqui com giz de cera em cima aonde nós vamos costurar, tá vendo? Aqui tá a marcação, ó, tá? Ó, aqui tá a marcação, aqui é onde eu coloco pra costurar. Mesma coisa aqui, tem a marcação, coloco pra costurar. Então, assim, tiro o alfinete, tá? Aonde tá a marcação, marca na fita. Aí fica mais fácil de ir costurando, tá? Eu troco a cor da linha aqui, tá? Eu ponho preto pra ficar mais bonito o acabamento. Então, olha, gente, tá? Eu costurei aqui, ficou os gominhos pra botar os espetos. Aqui ficou um pouquinho maior o gominho, mas é que como vai passar o viés aqui, o viés também vai pegar um pouquinho mais. Então, não vai ter problema. Agora, a gente tá com esse elástico aqui de 34 milímetros, tá? É um elástico mais largo pra segurar os cabos dos espetos. São 25 centímetros, que eu cortei um pouquinho maior. Aqui tá 7 centímetros, marca com giz de cera, com giz de tecido. Aí aqui, ó, aí vamos colocar ele aqui, nesse risco, 7 centímetros. Depois dos 7 centímetros,
vamos fazer uma costura só nas laterais, tá? Ele não fica costurado assim no meio, ele vai ficar solto aqui. Então, é uma costura assim, como ele é elástico, ele vai espichar na hora de botar os cabos, vai segurar bem o cabo pros cabos, o espeto não pender pra frente, tá? Então, costurando aqui e aqui, certo? Depois, a gente refila a sobra e dá uma queimadinha com o isqueiro pra não acontecer isso aqui, ó, tá? Pra não desfiar, ok? Gente, tá? Coloquei o elástico. Esse giz de tecido, depois é só passar um paninho que sai, tá? Agora, a gente vai unir com a parte de trás, tá? É avesso com avesso, certo? Aí, a gente vai colocar os alfinetes, vamos juntar direitinho. E a gente vai deixar aqui embaixo, essa parte aqui, nós vamos deixar ela aberta, tá? Pra nós colocar depois o nosso papelão. Mas a gente vai começar, a gente vai fazer o cantinho aqui, faz um retrocesso, tá? E vamos começar aqui e voltando, terminamos aqui, aqui. Deixa o cantinho costurado, vamos deixar uma abertura assim, para nós colocar o papelão. Vamos fazer primeiro essa parte, tá? Vamos alfinetar, juntar todas as beiradinhas certinho e vamos fazer esse fechamento, então, toda a volta, tá? Aqui ficou um pouquinho sobrando, isso aqui, como a gente trabalha, o tecido trabalha com calorias, aí depois a gente refila essa sobrinha, tá? Olha, gente, eu tô alfinetando aqui, tá? E por que que eu coloco o alfinete assim? Porque eu já percebi que quando eu começo a costurar, se eu coloco o alfinete assim, ó, parece que ele repuxa o tecido, sabe? E depois parece que ou falta ou sobra. Então, porque ele faz esse gominho aqui, né? Ó, quando a gente o bota. Aí tem que estar ajeitando. Então, se tu colocar o alfinete assim, ó, ele não vai mudar assim, como é que eu vou dizer, encolher o tecido, ele vai manter o tecido como ele é. Então, eu sempre coloco o alfinete assim, sabe? Eu achei isso muito legal, eu vi uma dica na internet, porque eu tava fazendo sempre assim e parecia que ele ficava, ó, meio que daí tem que ajeitar. E assim, se tu coloca ele assim, ele fica, o tecido fica igual mesmo do outro lado, tá? Então, é uma dica, eu gostei de trabalhar assim. Uma coisa legal de alfinetar assim é que quando tu vai puxando a peça na máquina, tu não corre o risco também de se espetar, porque daí o alfinete ele vai estar ao contrário, né? Ele vai estar assim, ó, né? Aí tu vem puxando a peça, ó, e daí tu pega e bate com a mão na ponta do alfinete. Então, isso também é legal, porque eu já me espetei algumas vezes por causa disso. E assim, não, tu vem puxando a peça na máquina e tu não corre o risco de se picar com o alfinete, tá? Gente, ó, eu costurei, deixei essa abertura aqui, eu refilei aquela pontinha, depois a gente refila. Então, agora a gente vai fazer isso aqui, nós vamos pegar essa pecinha aqui, que é uma tirinha, tá? Que a gente vai dobrar assim, bem estreitinho, as duas partes, e vamos juntar elas, tá? Vamos costurar ela. Aí ela tá costuradinha aqui na lateral. Vocês vão fazer assim, aqui, ó, na parte de cima do porta-espeto, pela parte de trás. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Depois dela costurada, vocês vão fazer isso aqui. Eu vou costurar e mostro pra vocês, tá? Bem no meio, vocês vão dividir assim, deixar pros dois lados partes iguais. Então, primeira vez, costura assim. Após a tirinha costurada, pode passar uma costura ou duas, né? Como vocês preferirem. Vocês vão fazer assim. E vão costurar aqui. Vão passar uma costura aqui. Duas vezes dupla, porque é aqui que vai segurar depois os nossos espetos na parede, tá? Então, gente, aqui tá, minha peça tem 22, eu marquei aqui no 11, é metade, com o nosso giz, e aí eu boto um de cada lado, uma alcinha de cada lado, tá? Ó, e aí passa a costura aqui, ok? Então, gente,
tudo pronto, né? Como eu já falei antes, costuradinho, aqui deixei aberto, nós vamos enfiar o papelão. Aí a gente vai agora colocar o viés em volta de toda a peça. Nessa parte aqui que tá aberta, a gente não vai costurar, nós vamos deixar o viés sem costurar. A gente vai deixar ele mais ou menos depois da metade da peça, um pouquinho mais, para ele ficar por baixo, porque quando nós chegar aqui, também nós vamos parar a costura e vamos deixar uma ponta, tá? Eu vou fazer e vou mostrar pra vocês. Então, a gente começa a costurar aqui, ó, de onde a gente costurou antes, ó. Tá vendo? Mais ou menos isso a gente vai deixar, vai começar a costurar o viés daqui dessa voltinha, tá? Em toda a volta da peça, circundando, chegando aqui, parando de costurar o viés aqui, mas deixando uma ponta sobrando, tá? Tá, gente? Olha, eu costurei todo o viés, fiz toda a volta, ficou essa abertura aqui. Agora a gente vai colocar o papelão. Pra colocar ele assim, ó, a gente dobra ele, não cuida pra não quebrar, vai dobrando ele assim, ó. Como se fosse fazer um rolinho, porque como essa parte aqui ela é maior, né? Por que eu não fiz pra enfiar lá por cima? Porque lá ia dar a emenda do viés e não ia ficar bonito, sabe? Então, eu preferi fazer a emenda do viés aqui embaixo. Então, a gente vai colocando assim, ó, com calma, tá? Que ele vai entrando, conforme ele vai entrando lá, ele vai se abrindo e vai se moldando. Então, tem que ser bem devagar, ó, tranquilo, ó, tá vendo? Vai ajeitando ele aqui. E ele tranca um pouquinho, mas ele vai entrar direitinho, tá? Eu vou fazer e já mostro pra vocês. Ó, gente, tá? O papelão tá aqui dentro, ele ficou assim um pouquinho curvado, mas depois é só ajeitar. Agora a gente vai terminar aqui, vamos costurar o viés aqui e vamos terminar o outro pra fazer o acabamento assim por cima. Aqui vai sobrar, a gente corta, tá? E eu já mostro daí como eu faço aqui o final, tá? Eu vou costurar aqui e já mostro aqui, quando eu chegar aqui eu mostro pra vocês. Tá, gente? Eu tô chegando aqui agora, aí eu fiz esse cortezinho aqui, ó, porque quando eu dobro a pontinha, ele vai pro meio assim, ó, e não fica aparecendo aquelas as beiradas aqui pra fora, tá? Então é mais fácil de fazer um acabamento bem bonito. Então daí você consegue ajustar aqui o cantinho, ó, tá? E aí vai até o final, faz um retrocesso para ficar bem firme o nosso viés, tá? Gente, a gente podia pensar de botar o papelão antes de fechar ele todo em volta, porque ia ser mais fácil, mas não ia ser mais fácil, porque você vai começar trabalhando com viés aqui na máquina, tá? Olha aqui, ó, essa peça de papelão aqui vai ficar dura para te fazer a volta, vai trancar em ti. Tu não vai ter o domínio para colocar o viés de forma tranquila, porque também vai ficar mais grosso na máquina para te trabalhar com o papelão, vai escorregar assim pro lado, tá? Por isso que eu não coloquei o papelão antes, ali na hora de fechar as duas peças, de unir as duas peças, tá? Por isso que eu fiz o viés tudo antes, preferi deixar uma abertura aqui e colocar o papelão. Fica um acabamento muito melhor. Vão por mim, que de outro jeito vai ficar bem ruim de fazer, tá? Certo? Então, finalizado o nosso porta-espeto, aqui vai as bainhas para pôr as facas, tá? É muito simples, a gente faz aqui uma bainha, não precisa de ser duplo, pode ser só dobrado uma vez, tá? Costura aqui, vira, depois de costurado, e faz uma costura em toda a lateral. Eu vou fazer isso nas duas e já mostro pra vocês como a gente faz depois pra desvirar, pra ficar bem bacana, tá? Gente, olha, eu fiz a costura, retrocesso no início e no final. Pra desvirar aqui, como é uma curvinha, eu vou dar uns piquezinhos, tá? Assim. E depois a gente corta aqui um pouco essa pontinha pra não ficar muito grosso ali na hora de desvirar, tá? Faz esse piquezinho. Também desvira toda a peça, tá? E depois, com o auxílio desse vira-tripo aqui que a gente tem, ó, a gente vai ajeitar o cantinho lá
para ficar bem ajeitado, assim, bem certinho, tá? Vamos desvirar aqui, ó. Não tem segredo nenhum. No primeiro momento, assim, quando tá mais grosso, eu pego a tesoura pra empurrar a parte mais que tá mais embolada. Tá? Tem que ter paciência nessa hora. Ó. Aí depois, então, eu pego esse que é mais fino, né? Pra ajudar aqui a desvirar, a ajeitar o cantinho aqui. Tem que cuidado para não furar também. Aí depois, aqui com o cantinho ajeitado, eu vou dar mais uma ajeitada, mas eu quero mostrar para vocês depois disso, tá? Tem que ajeitar assim bem a costura. E aí a gente pode fazer um pesponto aqui, tá? Em toda ela na lateral. Eu vou fazer e aí eu mostro para vocês, tá? Então, gente, aqui tá o projeto finalizado, tá? Com a alcinha para de pendurar, os porta-facas aqui, costuradinho, tá? Os nossos espetos aqui, ó, eles vão seguir o seu caminho, né? Até lá no final, ó. Todos eles vão dar direitinho aqui, certo? É só aqui organizar, tá? Gente, então, espero que vocês tenham gostado desse projeto. É muito legal, é rápido de fazer e é uma coisa muito útil para organizar a churrasqueira, tá bom? Obrigada e até! Deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as nossas novidades em primeira mão.